Este é o 9º episódio da série sobre Bernadette, a vidente das aparições de Lourdes. Neste vídeo nós vamos relembrar alguns detalhes da 13ª aparição da Virgem Maria, a pequena Bernadette Soubirous. Nessa aparição, Bernadette reforça o pedido da Virgem para que seja feita uma capela e também para que os sacerdotes façam uma procissão até o local das aparições. E é possível aqui a gente pressentir o clima dos acontecimentos daqueles dias, onde a cidade estava totalmente agitada e em todos os locais, de dia e de noite, a conversa girava em torno daquelas aparições. A polícia continuava vigiando a vidente. Na capital, o imperador Napoleão III estava atento e bem informado do caso. Há relatos de curas e milagres também ali entre os mais ricos, na capital Paris. Alguns jornais aproveitavam para zombar dos fiéis e até das autoridades civis, que eram acusadas de incapacidade de proibir essas reuniões. A vidente Bernadette, por sua vez, foi perseguida, criticada e várias vezes ameaçada de prisão. Enquanto isso, peregrinos continuavam chegando de toda parte do país e da Europa. Com seus terços nas mãos, milhares de pessoas seguiam cantando pelas ruas, cruzavam a Ponte Velha, essa ponte que na época era a única passagem para ir de Lourdes à Gruta de Massabielle. Construir uma capela e fazer procissão no local parecia ser algo bem simples e natural até. Porém, o padre de Lourdes, o abade Peyramale, não estava certo disso. Aliás, o abade ainda tem muitas dúvidas sobre tudo isso e não quer envolver o seu nome e principalmente o nome da igreja em mais um escândalo. A 13ª aparição aconteceu no dia 2 de março, e já eram ali quase 2.000 pessoas, uma verdadeira multidão que estava no local à espera de Bernadette. Tanto que a menina teve dificuldades para chegar à gruta. Nessa aparição, Bernadette teve só uma breve visão da dama e a senhora que lhe disse: "Vai dizer aos sacerdotes que tragam o povo aqui em procissão e me construam uma capela." E quando terminou a aparição, Bernadette chamou suas duas tias, a Bernarda e a tia Basília, e elas foram juntas procurar o senhor Peyramale e lhe deu o recado da ilustre senhora. Aqui cabe dizer também alguma coisa sobre a personalidade do abade Dominique Peyramale. Ele era um tipo de homem honesto, bastante severo e muito exigente no que diz respeito à manutenção do direito e da ordem. Ele era conhecido por sua raiva momentânea e seu temperamento ele pode muito bem se encaixar no tipo colérico. Ele, na verdade, estava muito perplexo com as aparições que já fugiam do seu controle. O senhor Peyramale já tinha ouvido os comentários sobre Bernadette e as aparições na gruta, assim também como as notícias de curas e os comentários maldosos do jornal local. Ele ainda estava indeciso quanto aos fatos, mesmo porque ele não dispunha de elementos que lhe oferecessem condições de tomar uma decisão. Em seu coração, ele aceitava com simpatia a possibilidade das aparições ser verdadeira, porém, na sua posição de abade, ele achava que comentários favoráveis não eram suficientes. E vivendo assim entre a angústia e a esperança, ele precisava de algo concreto para que pudesse verificar por si mesmo os acontecimentos. Então ele chamou Bernadette para um interrogatório. A menina foi com as suas duas tias, Bernarda e Basília. Então o abade disse a Bernadette: "És tu que vais à gruta?" "Sim, senhor abade." "E dizes que vê a Santíssima Virgem?" "Eu não disse que era a Santíssima Virgem." "Então quem é essa senhora?" "É uma senhora muito linda que me aparece sobre a rocha de Massabielle, mas eu não sei quem é ela." "Ah, tu não sabes. És mentirosa. E no entanto essas pessoas que correm atrás de ti andam a dizer que tu vês a Santíssima Virgem. E o jornal imprime isso também. Então, o que é que tu vês?" "Qualquer coisa que parece uma senhora." "Está bem, isso eu entendi", disse o abade.
Mas quem é ela? É de Lourdes? Você a conhece? Não, não é de Lourdes e eu não a conheço. E agora você recebe ordens de quem não conhece? Mas a senhora não se parece com as outras pessoas. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que é tão linda que parece com aqueles que estão no céu. E você perguntou seu nome? Sim, mas quando eu perguntei, ela inclinou a cabeça, sorriu e não respondeu. Por quê? Ela é muda? Não. Se ela fosse muda, não me pediria para vir aqui falar com o senhor. O abade Peiramale pergunta então curioso. Como você se encontrou com ela pela primeira vez? Então Bernadette se entusiasma para falar da sua experiência e conta ao padre como aconteceu a primeira visão e em seguida todas as outras. Agora é claro que o abade já sabia de tudo isso através de outras pessoas, né? E quando Bernadette terminou a sua narração, o abade finalmente lhe disse: Mas será possível que você não percebeu ainda que essa senhora quer colocá-la em ridículo? Uma mulher sem nome, que não se sabe de onde vem, que habita numa gruta, descalça, você acha que ela é digna de se levar a sério? E ainda pede uma procissão, ora essa. E o abade, bastante aborrecido, olha para as duas tias da menina e lamenta que aquela família estivesse causando tanta desordem na cidade. As três saíram dali o mais depressa possível. Elas estavam realmente muito assustadas com a atitude do abade. Mas logo que caminharam alguns passos, Bernadette lembrou-se que não tinha transmitido toda a mensagem ao senhor abade. Ela esqueceu-se de falar da capela. Então ela quis voltar, mas as tias se recusaram a enfrentar a fúria do abade. Então, depois de muito procurar alguém para que a acompanhasse, Bernadette conseguiu que sua amiga Dominiqueta Casanave a acompanhasse. Então as duas marcaram uma entrevista para as 19 horas e desta vez estavam lá, além do abade Peiramale, os padres Pene, Serres e também o padre Pomian. O Pomian, ele era aquele confessor de Bernadette, não é? Na presença de todos eles e olhando principalmente para o abade, Bernadette transmitiu a segunda parte do recado. Vai dizer aos sacerdotes para construírem aqui uma capela, disse Bernadette. Uma capela? Como para a procissão? Estás certa disso? Sim, senhor abade, estou certa. E você ainda não sabe como ela se chama? Não, senhor abade. Então o padre se levanta e diz: Diga à sua senhora que o pároco de Lourdes não tem o costume de falar com estranhos misteriosos. Eu exijo que ela diga o seu nome. Quero também uma prova de que esse nome é o dela e de mais ninguém. Se ela tem direito a uma capela, compreenderá muito bem o sentido das minhas palavras. Se não entender, então diga a ela que pare de me mandar mensagens. E quando as meninas saíram, o abade ficou pensativo naquela situação, porque para ele era realmente incompreensível e até mesmo um exagero fazer uma procissão à gruta e ainda mais construir uma capela. Mas outra coisa muito séria incomodava o abade, é que desde o início dessas aparições aumentou muito o número de pessoas no confessionário e interessadas a mudar de vida. E apesar de possuir um coração bondoso e paternal, Peiramale buscava aquilo que ele chamava a verdade transparente desse caso. Na tarde do dia seguinte, Bernadette teve muita coragem de voltar ali a falar com o abade sobre o tema da construção da capela. Mas o abade, quando viu a menina, foi logo perguntando pelo nome da aparição. Bernadette ficou triste, disse que perguntou, mas a aparição apenas sorriu novamente. Então o abade concluiu aquele assunto dizendo: Se essa senhora quer mesmo uma capela, pois que ela diga qual é o seu nome. E então nós mandaremos construir uma capela, e esta não será pequena não, será muito grande.